Muito bem, vamos agora aqui com um outro vídeo. Quero convidar você a se inscrever no canal, quero convidar você a dar o seu like aí, quero convidar você a compartilhe este vídeo. Eu quero aqui deixar mais por completo, porque não existe mulheres pastoras, né? A proibição de pastoras na igreja do Senhor, certo, irmão? Não existe isto, não existe mulheres pastoras. Eu vou aqui passar alguns capítulos, versículos, e te mostrar, né, que mulheres que apacentavam animal, nem mesmo eram aceitas para apacentar animal Israel. E a princípio, a Bíblia diz que Deus fez o homem, não a mulher. A mulher ele arrancou do homem, né? Então, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Vamos basear aqui, irmão, né, em algumas igrejas que baseia-se que existem mulheres pastoras. E diga mais, irmão, não é só mulheres pastoras, não. Mulheres apóstolas, a apóstola tal, mas lá na Bíblia estava escrito apóstola tal. Uma apóstola tal, mas ela não saía aí fazendo os milagres de mentira, ela não saía enganando pessoas. Se Deus ele tivesse uma igreja para dar para uma mulher, né, governar, porque as mulheres, quando elas pastoreiam, eu não vejo nenhuma igreja que uma mulher pastoreia que não seja baderna pura. Eu não vejo, certo? Existe cargo máximo, mulher missionária, não pastora. Então eu vou aqui ler aqui, e eu não concordo, já vou logo dizendo. Vou ler Bíblia. Não gostou? Problema. Mas as pastoras, eu tenho certeza que no arrebatamento não sobe não. Se for missionária, sim. Missionária, irmão? Sim, eu vou dar mais uma explicação aqui. Vamos lá para não ficar muito grandão esse vídeo. Por que não existe mulheres pastoras? Vamos ao texto de algumas igrejas que baseia-se, né? Raquel, uma pastora de ovelha, lá em Gênesis capítulo 29, versículo 9, né? E termo assim: enquanto Jacó ainda lhe falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Porque ela era pastora, né? Era pastora. Gênesis capítulo 29, versículo 9. E o termo bispa não existe na Bíblia. Isso aí foi colocado pelo homem, como por exemplo, a mulher do Valdomiro, né? Nós temos aí a mulher do Valdomiro que é bispa, nós temos aí, não sei se a mulher do Egenô é bispa ou é apóstola, não sei o que ela é, né? Nós temos aí, eu vou falar aqui porque eu conheço essas pessoas que é chamada, intitulada pastora, bispa. A gente vê aí na televisão, eu não tenho televisão, mas vejo na internet, vamos ouvir a bispa fulana de tal, vamos ouvir a pastora fulana de tal, vamos ouvir a apóstola tal. Então, tá na mídia. Então eu quero aqui refutar que não existe isso, tá, irmão? Não existe, isso aí são nomes, são homens pervertidos. Mulheres chamadas pastoras não são chamadas por homens, não são chamadas por Deus, são chamadas por homens, correto? Então, nós vemos aí, como exemplo aí, né, que eu dei aí, o Valdemiro, que tem a mulher que é bispa, na verdade foi ele que espalhou aí pelo esse Brasil afora aí, vemos uma dica aí para que altera ou diminui um J ou um tio. A Bíblia diz que aquele que aumentar ou diminuir um J vai, na verdade, vai se ver com Cristo. A princípio, quero te dizer para você que não existe anja, né? Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 aos 19, diz assim: Eu a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, né? Da cidade santa, das causas, das coisas que se acham escritas neste livro, né? Em Mateus, então veja só, se alguém diminuir um tio ou aumentar um J, né? Esses flagelos vai vir sobre eles. Então, essas funções que está havendo nessas igrejas do tempo de hoje, pode se multiplicar no pecado, o amor de muitos esfriaria. Então, veja só que hoje a igreja virou baderna. Quando o gato sai, até o rato sobe em cima da mesa. Então, veja que hoje nós não temos gato no sentido, né? Temos rato em cima da mesa. Então, hoje nós não temos ovelhas, nós temos hoje bode,
né? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, em Mateus capítulo 5, versículo 18, diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota, né, ou um tio jamais passará da letra, até que tudo se cumpra. Jesus alerta que sobre a lei não pode ser mudado, né? Ele continua em Mateus capítulo 5, versículo 19, dizendo assim, que os mandamentos da lei não devem ser violados. Muitas pessoas às vezes têm falado assim, mas isso está na lei. Tem coisa na lei que o Senhor Jesus, ele veio para fazer uma extensão e dar uma defesa na frente. Tem coisa na lei que Deus não mexeu, né? Então Deus mexeu no sábado, Deus mexeu em alguma coisa, mexeu no sentido de dar extensão. Então ele mostrou, então a lei, ela foi escrita e parou até ali para que desse continuidade à graça. Então tem coisa na lei que continua, tem coisa na lei que não. Então veja bem, em Lucas capítulo 16, 17, Jesus também afirma que nem um tio, nem um jota, né, será tirado. Chamar uma mulher de bispa, né, sem existir na Bíblia, é uma violação, já é uma alteração da Bíblia. Você concorda? Né? Se alguém aí estuda a Bíblia aí, está escrito aí que a mulher tem que ser bispa, porque bispa significa presbítera. Presbítera não existe, existe presbítero, presbítero, bispo, né? Lá em Tiago 5, né? Diz, se tem alguém entre vós enfermos, chame os presbíteros da igreja, ou em outras novas versões aí, chama os bispos da igreja. Né? Chamar uma mulher de bispa, né, sem existir na Bíblia, é uma violação, é tirar um tio e tirar um jota. Então essas pessoas que violam, chama de bispa, de apóstola, né? Pastor, mas está escrito lá que a mulher lá era apóstola e tal, aquilo outro. Mas nós não vê aquela mulher apóstola, entendeu? Fazendo milagres, pregando numa igreja e levando um título como uma pastora, como um homem, né? Como autoridade de homem. Então, isso aí não. Então vamos ver aqui. Labão, irmão, eles só tinham duas filhas, né? Que era Raquel e Lia. Então ele tinha duas filhas e Labão era desobediente, Labão era idólatra. Labão ele não obedecia à lei de Deus não, né? Outra passagem de pastoras que foram afugentadas pelos pastores foi também que não foi aceita. Elas estavam apacentando os animais do pai dela, do pai dela, né? As duas estavam apacentando e elas não foi aceita nem apacentar animal. Em Israel, você não vê uma mulher apacentando animal, não. Se Israel uma mulher apacentar animal, é um cargo que eles entendem muito bem, que transforma em espiritual. Eles nunca aceitam uma mulher pastora, porque uma mulher que hoje pastoreia, ela está fora da Bíblia. Não adianta a mulher querer ser maior do que o homem, não. Hoje, pastor, mas não existe. Não, mas a Bíblia diz que hoje está, porque o pecado de muitos, né, o pecado de muitos cresceu. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se iraria. Vamos ver aqui uma mulher aqui, ó. Zípora, né, que era esposa de Moisés, e suas irmãs eram pastoras. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram, né, os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 16, né? Então elas tinham 7 filhas, né? 7 filhas, né? As quais vieram tirar água e encheram, né? Então quer dizer, 6 irmãs, todas 6, né? Eram pastora, né? Elas eram pastora de animal. Elas apacentavam os animais do pai dela, né? Lá do pai dela lá. Então veja bem, que era o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas, as quais vieram tirar, que era Jetro, né? Tirar água e se encheram os tanques para dar de beber ao rebanho do seu pai. Veja, você, que os próprios pastores não aceitaram que elas viessem tirar água, né? Que elas viessem tirar água. Por quê? Porque não aceitavam pastoras, né? Mostra até que o pai delas transgredia a palavra de Deus, como nós vemos em Êxodo capítulo 2, versículo 17. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-la dali, né? Alguns pastores se aproximaram quando elas foram dar água aos animais do pai dela e expulsaram elas dali. Por que não deixaram elas dar água aos animais? Mas os animais estavam com sede. Por quê? Porque isso aí, irmão, é muito sério para eles, para Deus também. Eles não concordam.
né? Eles não concordam que uma mulher pode apacentar nem mesmo animal. Não pode. Lá em Israel não podia apacentar nem mesmo animal. Mas por que que elas apacentavam? Porque os pais dela, né? Eles eram o quê? Eles eram rebeldes. O pai dela era rebelde. E não estava nem aí, não guardava a lei, não. É, alguns pastores se aproximavam e começaram a expulsá-la dali. Então Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho, né? Você pode ver no versículo 19 aí, que elas respondem ao seu pai, que pergunta, né? Responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nos dar, né? E nos deu de beber ao rebanho. Então, quer dizer, quando aquelas pastoras, né, das mulheres de Moisés, da mulher, das irmãs de Zípora, elas estavam lá dando água, ia dar água no poço, os pastores não deixavam elas dar, não. Não, aqui vocês não vão dar, não. Vocês não vão dar água, não. Porque nós consideramos, entendeu? Que um rebanho que você está aí é um rebanho espiritual. E nós não aceitamos. Então a Bíblia diz que naquele momento, aquelas mulheres estavam com sede. Estavam os animais com sede. Então o que aconteceu? Então foi preciso que Moisés, então, aparecer, entendeu? E defender elas. Defender como? Não, vocês não vão bater nela, vocês não vão fazer nada com ela, porque eu conheço a lei, eu sei muito bem que como é a história aqui de Israel. Então é o seguinte, então elas vão sentar lá e eu vou dar os animais. Então os pastores, eles se recuaram e Moisés, por ser homem, foi lá, tirou água, deu para as mulheres e deu para os animais. Então veja que elas não chegaram a concluir apacentar, não chegaram a concluir a dar alimento para aquelas ovelhas, correto? Então, elas foram, no versículo 19, e responderam para o pai dela, né? Quando o pai dela perguntou assim, ela respondeu: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nos dar, né? E nos deu de beber e deu ao rebanho. Outro exemplo, né, de mulheres pastoras com animais, outro exemplo é o rei Salomão. Incentivou a Sulamita a pastorear o rebanho dela junto à tenda dos pastores, né? Outro exemplo aí, que outra mulher também, a Sulamita, né, que ele incentivou. Olha o incentivo dele, dá uma olhada no incentivo dele. Olha o que pastora tem que apacentar. Veja só, se não sabes, ó tu, ó mais formosa entre as mulheres, vai seguindo as pisadas das ovelhas e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Cantares, capítulo 1, versículo 8. Então o que acontece? Então vai seguindo as pegadas das ovelhas e vai, né, e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Cabritos? Opa, de onde que veio cabritos? Ah, pois é, então. Suas cabras, seus cabritos. Então, veja bem. Então, se a mulher ali, Salomão ali disse para ela apacentar as cabras dela, os cabritos, cabra tem alguma coisa com ovelha? Cabra, ela vem da linhagem de bode, né? Então, cabra vem de uma linhagem de bode, não ovelha, né? Então, veja só que as mulheres elas podem trabalhar na obra do Senhor, né? Elas podem trabalhar na obra do Senhor. As mulheres podem, elas não podem apacentar. Elas não podem apacentar, elas não podem assumir uma autoridade de homem. Elas não podem assumir uma autoridade de um anjo da igreja, né? Então, sim, ela pode apacentar sim, né? Não exercendo função de pastor, porque ser pastor é ser o cabeça e ter a palavra final. Portanto, em Gênesis, capítulo 2, capítulo 2 diz assim: Deus fez o homem primeiro e depois a mulher, né? Então, Deus fez o homem primeiro e depois a mulher. Se Deus fez o homem primeiro e não a mulher, por quê? Porque, na verdade, a autoridade seria do homem, correto? Então, o homem foi o primeiro a ser criado. Né? A realidade, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7 ao 8, capítulo 18 ao 22, verso 18, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora idônea para ele. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. Então foi formado primeiro Adão, depois a Eva. Não foi formado primeiro a Eva, depois o Adão. A responsabilidade, o 2 aqui.
A responsabilidade de ser primeiro formado como Adão, ou por ser o primogênito, como Rubem ou Esaú, e outros trouxeram privilégio à responsabilidade. Lá na lei, leia aí Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 e 17, veja os exemplos com Rubem, né? E também veja os exemplos lá em Gênesis capítulo 49, versículo 3, né? Com Esaú, lá em Gênesis capítulo 27, versículo 19, e na parábola também de Lucas, né? 15, 11, 32. O homem foi feito por Deus, e assim Deus tem autoridade sobre o homem. O homem foi feito por Deus, e assim Deus tem autoridade sobre o homem. A mulher foi formada do homem, e ele tem autoridade sobre ela. Então quer dizer, porque se a mulher foi tirada da costela, é o homem que tem autoridade sobre a mulher. Na verdade, passou-se a ser essa autoridade, né, o homem ter essa autoridade, depois que, na verdade, a mulher pecou, né? Não que o homem, não que a mulher errou, forçou o homem a comer, né? O homem também mentiu. Então você vai assistir aí para você ver que, nesse caso, eu não considero nem a mulher culpada, nem a Bíblia também. Então veja bem que então, o homem foi feito por Deus e assim Deus tem autoridade sobre o homem. A mulher foi formada do homem e ele tem autoridade sobre ela. As crianças vêm dos pais e assim os pais têm autoridade sobre os filhos. O exemplo de Cristo, aí em Colossenses 1, 15, 19. E ele é antes de todas as coisas, né? E ele é o cabeça do corpo, toda a plenitude nele habita-se, toda a plenitude nele habita-se. No jardim do Éden, depois do pecado, Deus veio chamando Adão e não Eva, para explicar o que tinha acontecido. Olha só para você ver como é que é a coisa. Preste bem atenção. Adão, né, que foi o último a comer do fruto. Por que Deus não chamou Eva primeiro? Porque Deus falou, Eva, Eva, onde você está? Deus chamou Adão. Adão, por que Deus chamou Adão? Porque Deus mostrou ali a autoridade sobre a Eva naquele momento do pecado. Correto? Então mostrou autoridade. Porque, na verdade, quem quis que a mulher fosse dominada foi ela mesma. Foi ela que passou a ser dominada, sendo ela, né, subordinada ao homem. Então você vê aí, que no Jardim do Éden, Deus chamando Adão e não a Eva para explicar o que tinha acontecido. Deus falou com Adão, né, como cabeça do lar e responsável pelas ações do lar. Né? Deus falou com Adão como cabeça do lar e responsáveis como cabeça do lar. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Foi Adão que respondeu pelas ações da família como o responsável do lar. Gênesis capítulo 3, versículo 10 e 12. Adão não procurou essa posição como nenhum homem a procura, mas foi desde o princípio, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Então, né, quem, na verdade, deu essa autoridade para o homem foi Deus. Não foi Adão que procurou essa autoridade para ser ali o responsável de tudo. Mas você pode ver que a Eva ali, que pegou e pecou primeiro, e a responsabilidade Deus chegou e jogou sobre Adão. Adão. Falei Adão, tem muito ladrão aí mesmo. Então, veja bem, a mulher nunca foi cabeça e nem pode ser cabeça. Mulher nunca foi cabeça e nem pode. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios capítulo 11. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem e o homem cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Então veja bem, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem e o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Por exemplo, quem está acima de nós? Homem. Quem manda em nós? Quem é autoridade sobre nós? Cristo. Quem é autoridade sobre Jesus? Deus. Quem é autoridade sobre a mulher? Nós, homem. Então, quer dizer, a mulher, ela não foi chamada para ter autoridade de homem. Então, veja bem, por que hoje há pastoras espalhadas? Porque, por se multiplicar o pecado, a mulher se criaria. Então, a Bíblia diz que os homens se corromperiam. Se corromperam com tantas coisas que hoje, né, irmão? Na verdade, o que está acontecendo aí, só misericórdia de Deus. Hoje só uma profanação mesmo, né? Veja bem aqui. Jesus, né? Jesus tinha não só os 12 discípulos, né?
Jesus tinha não só os 12 discípulos, mas tinha também discípulos que o ajudavam e serviam com bens. Então Jesus ele tinha discípulo que ajudavam com bens. O que é discípulo? Discípulos são aquelas pessoas que seguem. Por exemplo, na minha igreja, os membros que estão ali são discípulos meus. Sou eu que estou disciplinando eles, sou eu que estou discipulando eles, né? Porque está o discipulado que tem infestado o povo aí, não é um discipulado como diz a Bíblia. Então, discípulo, né? Então, Jesus, ele tinha não só os 12 discípulos, mas ele tinha também discípulos que ajudavam ele e servia com os bens. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 1 e 3. Aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade, Maria chamada Madalena, que saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com os seus bens. Então, essas mulheres serviam ao Senhor com seus bens. Muitas pessoas pegam, irmão, aqui, muitas pessoas falam que Jesus, ele saía, que ele não precisava de dinheiro. Aonde que está que a obra de Deus não precisa do dinheiro para sobreviver? A teologia da prosperidade é maligna. Agora, é lógico que oferta, dízimo, voto, quem ajudava a missão de Cristo? Jesus recolhia dinheiro também, porque Judas, ele era tesoureiro. A Bíblia diz que Judas era tesoureiro, né? E a Bíblia diz aqui que essas mulheres ajudavam com seus bens, né? Com seus bens a obra de Cristo, com seus bens. E se nós formos analisar, né? Nós encontramos aí também, irmão, eu fico coçando meu nariz assim porque o suor aqui é quente, e aí você sabe que é muito parado então, mas não é porque tá beleza, né? Então tá bom, certo? Então não seja embaçado, não. Ouve a palavra de Deus aí, para de ficar reclamando aí. Senhor, se não quiser me ver, meu filho, só extrai o áudio e escute se quiser. Se não quiser, não precisa nem estar no meu canal. Porque aqui só fica os santos, não os profanos. Aê, aprendeu comigo, né? Muito bem. Então, veja bem. Então, nós vemos também uma outra mulher, que na verdade chamava apóstola. Apóstola, né? Nós vemos Júnia, que era apóstola, né? E se converteu a Cristo antes mesmo de Paulo saudai. Antes mesmo de Paulo. Saudai, Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são também conceituados entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. Então veja bem que Júnias era apóstola, mas era apóstola, ela não dirigia uma obra, ela não dirigia um trabalho, ela não era cabeça, né? Ela era servidora de Cristo, né? Ela era servidora de Cristo. Ela não tinha autoridade para ensinar, né? Ela não podia, ela deveria servir a ele, que seria a mesma coisa de discípula, correto? Seria a mesma coisa de discípula, né? Então, nós vemos aí as mulheres se intitulando com autoridade de homem. Então nós vemos aí Romanos 16:7 falando, né? Significado de apóstolo, né, irmão? Significado de apóstolo no grego, a palavra apostolei. Apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro ou embaixador, aquele que representa a quem o enviou. Então, o significado de apóstolo ou de apóstola é aquele que representa aquele que enviou, correto? Quer dizer, é aqueles que vai evangelizar, aqueles que pregam o evangelho, não aqueles que, na verdade, enfaticamente, têm um título, um cargo de pastor. Porque pastorear é apacentar entre 4 paredes. Apóstolos, né, ou discípulos são aqueles que vão ao mundo fazer o evangelho, são chamados missionários, né? Exemplo do uso da palavra apóstolo, né? Assim como o profeta tinha autoridade de Deus para escrever e falar ao povo em nome de Deus, o apóstolo no Novo Testamento tem esta mesma autoridade, né? Assim como o profeta tinha autoridade de Deus para escrever e falar ao povo em nome de Deus, o apóstolo também tem essa autoridade. Então, o apóstolo e a apóstola, ela também tem essa autoridade para chegar e falar de Deus. Pregar é uma coisa, ensinar é outro, correto? Em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que o receberem de nossa parte a palavra de Deus,
vocês aceitaram, não como palavra de homem, mas conforme ela verdadeiramente é como a palavra de Deus que atua com eficácia em vocês e os que creem. Né? Então, os apóstolos jamais é tido como profeta, né? Eles jamais. Se nós vimos lá em Efésios capítulo 1, né? Em 1 Pedro 1, né? Eles jamais são tidos como profeta, eles não são, nesse caso, né? Em 2 Pedro também 1, 1 Pedro 1 e 2 Pedro 1, eles são apóstolos, né? Profetas são totalmente diferentes. Agora nós chamamos de profetas domésticos, que quando nós falamos assim, profeta doméstico, irmão, é um linguajar, é uma analogia que nós aqui falamos. Profeta doméstico somos nós. Doméstico de quê? Doméstico é porque somos de igreja em igreja, de casa em casa. Nós abrimos a boca, nós falamos, profetizamos, isso, aquilo, outro, né? Então essa é a razão, é por isso que nós chamamos, a Bíblia diz que nós somos profetas, os profetas, que Deus tem profeta, tem. Profetas que falam a um ao outro, não que fala ao mundo por todo. Um profeta que fala ao mundo e que desce fogo do céu e que faz cair tijolo, pedra, né, que faz um monte de coisa. Então veja bem que elas também podem fazer a obra do Senhor. Então as mulheres podem fazer a obra do Senhor, né? Vamos ler aqui outra coisa. Saudai a Trifena, né? A Trifena e a Trifosa. Trifena e Trifosa. É doido isso? Então veja bem, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Persida, né? Saudai a amada Persida. É cada nome, né, irmão? Pera aí. Trifena, Trifosa. Parece que tem um palavrão, né? Mas é a Bíblia que está escrita aqui. Nós entender assim, Trifena, Trifosa. Trifena, Trifosa. E Persida. Puxa vida, né? Será que existe pessoa com esses nomes aí? A qual muitos trabalhou no Senhor. Romanos capítulo 16, versículo 12. Trabalhou no Senhor como, irmão? Ajudando a igreja. Ajuda a igreja, limpa a igreja, leva alguma coisa para a obra, ganha alma, traz para cá, porque o trabalho, uma apóstola hoje, ela tem que ser uma missionária, né? Ela sair, levar para o pastor, apacentar. Entretanto, ser apóstolo significa ser mensageiro, ou seja, entender o id, Marcos capítulo 16, versículo 15. E ser discípulo significa seguir o mestre, fazer a sua vontade, cumprir os seus ensinos e estatutos, né? Então, praticamente, você vê que é uma passagem nítida por igual. Resumo geral, né? Não foi o homem que pecou e caiu, e sim a mulher, né? Na verdade, não foi o homem que pecou, que foi lá primeiro e pegou o fruto. Não foi ele que foi lá, deu iniciativa, né? Ele errou em ouvir a mulher, né? Ele aceitou porque ele quis. A mulher ofereceu e ele aceitou. Então, quer dizer, nesse caso, os dois estão culpados. Por isso que Deus puniu tanto um quanto o outro, né? Então, essa é a razão. Como em todas as igrejas dos santos, convém-se que as mulheres, eu quero dizer aqui para vocês, como em todas as igrejas dos santos, como em todas as igrejas dos santos. Quando fala como em todas as igrejas dos santos, abrange o mundo inteiro, em todas, não é só em Coríntios. Tem gente que fala, isso é para Coríntios, então os irmãos de Coríntios vão para o céu, você vai para o inferno, né? Você vai para o inferno. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, né? Porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 e 35. Por quê? Porque para a mulher é vergonhoso. Por exemplo, uma mulher ensinar no meio de 200 homens, né, é uma vergonha. É uma vergonha. Lá no povo judeu, lá em Israel, uma mulher querer ensinar lá, ela é apedrejada até hoje, né? Então veja bem que, como em todas as igrejas, né, dos santos, conserve essas mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. As mulheres, não falou a mulher, as mulheres todas, né? Por quê? Porque Deus não vai chegar e dar uma casa, um templo de Salomão, né, para uma mulher cultuar lá dentro, ser uma pastora lá dentro. Ele vai o quê? Ele vai violar o estatuto, né? Então a lei
a lei, a salvação, ela vem dos judeus. Se ela vem dos judeus, então parte dos costumes dos judeus, que eles acreditam na Bíblia, que são aí parte para nós, que parte, a maior parte da Bíblia estão com eles, nós temos que obedecer. Porque o Pai é um só, porque nós somos por adoção. Não, mas o céu que nós vamos entrar é o mesmo que eles vão. Então lá, aqui nós somos todos iguais por adoção, já somos filhos, lá nós vamos concluir mais ainda, não vai ter diferença nenhuma. Então, veja bem, no versículo, em outro trecho também fala assim, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Espera aí, não permito que a mulher ensine. Ué, se ela não pode ensinar dentro da própria casa dela, é o marido dela que tem que ensinar, ela tem autoridade para ensinar dentro da igreja? Que autoridade ela tem? Ela não pode ensinar, ela não tem essa autoridade. Ainda por mais que a mulher seja sábia, porque tem muito homem aí também que eu vou te falar para você, desculpa a expressão, né? Burro é mais inteligente do que ele, né? Mas tem mulheres aí que põem o homem no bolso. Tem mulheres aí que dá de 100 a 0, que é muito inteligente. Se não fosse ela, o marido estava atolado. Mas não é porque ela tem essa sabedoria que ela tem que passar na frente do homem, não. Ela tem que respeitar a hierarquia, né? Se o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12, né? E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Aí vem muitos aí com ideologia de homens e dizem, mas foi o apóstolo Paulo que falou que ele mesmo, ele não permite, não foi Deus. Pera aí, mas se Deus permitiu estar na Bíblia, então é mentira? Então Deus não aprovou, não. O divórcio lá, que Deus condenou, Moisés foi lá e, por causa da dureza do coração, deu então para o povo, e está na Bíblia, e o próprio Jesus chegou e aprovou, entendeu? Então Deus repudiou. Não, senhor, se está na Bíblia, você tem que obedecer. É homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. E o que eles falaram e escreveram, uma vírgula que eles colocaram, você tem que seguir o pé da letra. Não importa, não existe costume. Ah, que lá na igreja lá não tem o costume de usar isso, de fazer aquilo. Aqui tem. Não existe isso. Ou o lugar que nós vamos é uma cidade só. Todos têm que preparar por igual. Não há diferença. Né? Os judeus, a diferença do judeu para nós é que muitos deles guardam a lei, nós não guardamos. Nós guardamos a graça, correto? Então, esta é a razão. Então, a Bíblia diz, por quê? Porque a mulher não pode exercer autoridade? Porque primeiro foi formado Adão, depois foi formado a Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então não foi Adão que foi iludido. Não foi ele que foi lá e a serpente iludiu ele. Foi a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Se lá do Jardim do Éden ela já começou a fazer besteira, você imagina dessas igrejas aí. Hoje as igrejas já viraram a sinagoga de Satanás, viraram as pombagiras, né? As mulheres ensinando, a Jezabel ensinando as santas se pintarem, se prostituírem, andar pelada. No meu ministério mesmo, tem uma irmã que, vou te falar pra você, que a pastora dela ensinou ela a se maquiar e andar toda pelada para reconquistar o marido. Pera aí, é isso que Deus mesmo quer? Tá errado, não existe isso, certo? Então a mulher não pode de maneira nenhuma, apacentar. Jesus não chamou mulher para apacentar, certo? A questão da mulher não ensinar é por ter sido enganada. É por isso que Deus não permite que a mulher ensina. Porque como ela foi enganada por uma serpente, né, falando, até uma serpente falante, né, que naquele momento, acredito eu, que a serpente talvez nem falava mesmo, não falava, né, e ela ali foi enganada, ela poderia falar, não, peraí, serpente não fala. Tem alguma coisa errada, porque Jesus já tinha avisado, Deus já tinha avisado para ele sobre o inimigo, sobre Satanás, com certeza. Ah, não, peraí, não vou cair nessa não. Se a mulher não tivesse caído no engano, eu tenho certeza que hoje essa palavra não estava escrita para ela não exercer autoridade de homem. Então ela poderia sim exercer autoridade de homem, que não seria mais de homem, seria de homem e mulher. Então por isso, por quê? Porque a questão da mulher não ensinar é por ter sido enganada. Ou seja, a Eva foi enganada, enquanto Adão não foi. Ele sabia que estava errado, né? No caso, ele sabia que estava errado. Foi consciente. Ele comeu do fruto, ele sabia que estava errado, mas ele foi enganado por ela. Ele não foi enganado, ela foi enganada pela serpente, correto? E ele, né, não foi enganado por ela. Eva não enganou Adão, mas Adão comeu consciente,
Por isso que veio o pecado sobre os dois. Se Adão falasse, não, você não vai me enganar, eu não vou comer e pronto, ele tinha se safado. Com certeza eu acredito que Deus eliminava Eva. Eu acho que Deus fazia outra Eva ou não deixava o homem, sem mulher. Então, aqui nós podemos ver isso aqui, né? Que ela, não foi ele que caiu no engano, foi ela, né? Caiu no engano. A ordem de Deus não diminui a mulher, mas é simplesmente uma ordem que vale para esta vida e este mundo. A ordem de Deus não diminui a mulher. A ordem de Deus não despreza a mulher. Porque é tanto que Deus tanto apresou a mulher que o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de uma mulher, correto? Para que a mulher seja agraciada. Por que que o Espírito Santo gerou, né, no ventre de uma mulher? Para que a mulher não fosse tão mais martirizada quanto estava sendo no tempo da lei. Então o que acontece? Pode ver que se os homens pegassem aquela mulher que tinha 6 maridos lá no adultério, ia matar ela apedrejada. Já no tempo da lei, né, por Jesus ter vindo de uma mulher, veio também dar uma, como diz assim, uma restaurada para a vida da mulher, ter um pouco de respiração, para ela poder respirar. Então Jesus defendeu a mulher ali. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando ele perguntou se tem alguém entre vós que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo vazou fora. Né, os adultos que estavam com ela, ele queria massacrar a cabeça dela. Coitada, né, irmão? Coitada. Então, veja bem, o próprio Jesus ainda, depois de levado ao céu, ele mostrou que ainda segue uma hierarquia, sendo Cristo o cabeça dos homens e Deus o cabeça de Cristo. Ele diz nas Escrituras que primeiro deve se dirigir a Deus pedindo em seu nome. Veja, né? Você pode ver que Jesus mostrou a hierarquia. Jesus poderia falar assim, olha, pede meu nome. Não. Primeiro vamos seguir a hierarquia. Quem está acima de mim, o cabeça, é Deus. Então, tudo que você pedirá a Deus em meu nome, recebereis. Então, você pode ver que Deus ali Jesus mostrou uma hierarquia, não desrespeitou. Né? Ele obedeceu. Ele falou, pede a Deus. Se Deus em meu nome, ele te permitiu, ele vai permitir, aí ele vai te dar. Correto? Então, pede a ele. Tudo que peça em meu nome, ao meu Pai, crendo, recebereis. E se você não crê, o pai mesmo, no nome de Jesus, não vai dar. Então é Deus que decide nesse momento, porque Deus agora é o juiz. Amanhã Jesus será o juiz, hoje Jesus é o advogado. Em João 14 está escrito assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E tudo quanto pedis ao meu Pai, né, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiquemos convosco para sempre. Né? João 16, 23. Diz assim, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos há de dar. João 16, 23. João 16, 23 ao 26 ao 27. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelhais, ou não assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Mateus capítulo 6, versículo 6 ao 8. A respeito de Jesus na hierarquia, é que hoje ele é advogado e amanhã ele é juiz. Você já viu um advogado mandar no juiz? Não, ele respeita. Jesus, ele está respeitando. Ele é nosso advogado hoje, ele vai intercede por nós. O Espírito Santo transcodifica as orações nossas, chega até o Pai, né? Que ali são conteúdo que Jesus apresenta, e Jesus ele vem defender enquanto o diabo vem acusar, e então o Espírito Santo é testemunha a favor dos santos, e ali naquele momento, que a testemunha é real, né, ela é verdadeira, e naquele momento então ele pede ao Pai, Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que faz. Pode ver que Jesus pegou lá na cruz e disse assim, Pai, perdoa-lhes, aqueles soldados, porque eles não sabiam o que faziam. Ele poderia pegar e falar assim, ei soldados, eu perdoo vocês. Não, o perdão de Cristo vem pelo poder do sangue de Cristo, entendeu? Na purificação, mas
Deus é que perdoa a gente em nome de Jesus. Deus perdoa e me perdoa em nome de Jesus. Ó Deus, me perdoa em nome de Jesus. Quando você tiver que pedir alguma coisa, Deus, em nome de Jesus, me perdoa, né? Nunca peça só Deus, nunca peça só Jesus. Peça Deus em nome de Jesus, porque Ele, o Pai, é um. Então é assim que Ele quer que siga a hierarquia. Jeremias 23 fala dos pastores e não das pastoras, né? Como diz Jeremias 23, ai dos pastores que dispersam minhas ovelhas. Por que não está pastoras? Porque não existia pastora e não vai existir pastoras, né? Aqui elas têm que ser divididas. Hebreus capítulo 13, versículo 7, 17 fala de pastores e não das pastoras. Obedecer aos vossos pastores, né? Não a vossas pastoras, né? Não tem nada disso. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, fala dos anjos da igreja e não da anja. Não existe anja. A minha anja escreve, não, ao meu anjo escreve, porque a palavra masculino, Jesus não é Jesusa, não existe membra, existe membro, né? Jesus não tem membra, Jesus tem membro, né? Então, voltando a dizer aí, o que eu queria dizer para você é isto aí. Então, não existe pastoras, né, para apacentar, não tem como pastor apacentar, porque pastora está exercendo função de homem. E se hoje ela está exercendo, hoje nós vemos aí até pastora, né, irmão? A pastora bispa, ou sei lá quem chegar e dar um banho no pé do chulé, né? E as pessoas ficam lá pegando e tocando no chulé, no banho, com óleo ungido. Isso é uma profanação. Os templos aprodeceram. Para mim, isso chama-se sinagoga de Satanás e seus sacerdotes. Então, voltando a dizer, não existe pastora. Pastora não pode, de maneira nenhuma, estar no altar para pregar. Pastor, qual é a função que a mulher tem que ter? O máximo, missionária. Missionária, porteira, diaconisa, missionária. Correto? Agora, pastora não existe. Pastor é coisa que o diabo inventou, que os homens inventou. Para quê? Para afrontar a verdade. Então, tá aí. O apóstolo Paulo diz, não permite que as mulheres exerçam autoridade na onde? Na igreja. Se elas, porventura, tivessem autoridade sobre o homem, para que o homem ia casar e ia determinar o que ela tem que fazer? Então, para você ver, se elas não podem mandar no marido, que é o cabeça, ela vai mandar numa igreja do Senhor, que Deus é o cabeça, Cristo é o cabeça? De maneira nenhuma. É o homem que deve apacentar. Igreja que tem pastora, elas são apostatas. Igreja que recebe pastora, elas perderam a fé, elas perderam o foco. Igreja que recebe pastoras, na verdade, estão mais no pecado do que o próprio diabo. É verdade, estou te dizendo. E você gostou, não gostou, para mim não vai fazer diferença. Eu não estou nem aí, é problema teu. Vai se ver no juízo final, e no juízo final você vai ver. Agora, você acredita que muitas pastoras vão ser salvas? Acredito. Você acredita mesmo? Acredito. Mas e aí? Então, se elas vão ser salvas, eu acredito que elas vão ser salvas se elas permanecerem na grande tribulação e deixarem degolar-se, deixarem matarem, deixarem violentarem e fazerem acontecerem por causa do amor de Jesus. Aí elas vão ser salvas. Mas agora no arrebatamento, irmão, estou para ver uma pastora subir. Agora, se você é pastora, pastor, mas uma missionária pode dirigir um culto na igreja? Pode. Dirigir um culto, irmão, é diferente. Você abrir a Bíblia, pregar o evangelho ali em cima do púlpito, não tem coisa nenhuma. O que Deus não quer é que você exerça função de homem. Quer dizer, do pastor. Qual é a função do pastor? Ensinar. Ensinar, apacentar, dar-lhe ensinamento, disciplinar. Esta é a função do pastor. É chegar a ensinar a ovelha como anda. Agora você abrir lá, em São Marcos 16:15, e dizer, a Bíblia diz, irmão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você não está ensinando. Você está o quê? Pregando o evangelho, falando diretamente de Jesus. O que é ensinar? Ensinar é a pessoa preservar a pessoa longe do pecado. Ensinar é falar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Que mulher que tem essa autoridade? Hoje, eu nunca vi uma mulher que é pastora e a igreja dela andar com uma santificação. Todas as pastoras que eu vi até hoje são profanas. Uma vez uma pastora me convidou para mim num bairro aqui em Belo Horizonte, e eu fui pregar na igreja dela, porque ela viu meus trabalhos, e eu fui. E eu cheguei lá, e de repente a igreja dela tinha até
um culto assim, tinha gente, tinha obreiro, e de repente me deu a oportunidade. Quando eu fui pregar, falar do amor de Jesus, eu comecei a fazer um trabalho de libertação, irmão. Caiu obreiro, caiu obreira, caiu. Só uma obreira só que ficou de pé. Tudo endemoniado. Quando a pastora viu acontecendo aquilo, ela chegou, saiu de fininho. Aí, na hora que eu estava orando no finalzinho, ela falou: Pastor, olha, fica aí porque fulano vai fechar a igreja, eu tô indo embora. Eu falei: Mas peraí, você tá indo embora? Não, eu tô com pressa, eu tenho que resolver um problema, tchau pra você. Ela me chamou e eu fui pregar. E os obreiros dela, a igreja dela, tudo endemoniado. E as mulheres cheias de pombagira, cheias de maquiagem, estava igual árvore de Natal. Então, hoje, o que que a mulher sabe ensinar numa igreja? A mulher que tem uma autoridade na igreja sabe ensinar o quê? Ensinar as mulheres a prostituir, ensinar as mulheres a largar o marido, ensinar as mulheres a passar batom, a vestir uma mini saia, né? Igual essa irmã que foi chegada aí pela pastora aí e disse que ela tinha que colocar uma mini saia, passar, ir pro salão, dar um tapa de luva para conseguir o marido dela de volta. E ela pegou e saiu da igreja e foi pro meu ministério, chegou lá com 6 meses, ela caiu endemoniada e foi liberta com 6 meses. O marido dela voltou para os braços dela e ela até hoje está com ele. E na verdade não precisou dela se prostituir, dela andar igual a prostituta, dela fazer acontecer, entendeu? E hoje ainda tem um filho, uma filha mais com ele. Então veja bem. Então eu digo para você, a Bíblia não aceita, repudia a pastora. Eu já mostrei que nem na lei de Israel é aceitável. Então não pensa que a mulher recebe um cargo de pastora porque homem que é apacentado por pastora, né, mulher que é apacentada por pastora, eu vou te dizer, são fracos, são derrotados. Todos. O que eu tenho de WhatsApp aqui, que eles são apacentados por pastor, as mulheres e os homens, eles falam que é só destruição na igreja deles. As mulheres andam tudo na perversão. Agora, você ser missionária pode. Você ser missionária, você pode pregar, você pode até tomar conta de uma igreja. Conta no sentido seguinte, para pregação, não para ensinar, né? Para ensinar. Ó, irmão, vamos aqui, ó, Pedro estava ali, Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Você está pregando, você está levando uma mensagem. Agora, você não está ensinando. Quando você ensina é outra coisa. Você ensinar é formar uma pessoa a pastor, a missionário, missionária. É isso. Então é proibido expressamente uma mulher ser pastor na igreja. Pastora na igreja. Não existe. Porque eu conheço pastor, não pastora. Pastora é uma palavra feminina. A Bíblia condena. Até mais, deixa o seu like aí, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e não seja de uma igreja que tenha pastora, porque você está debaixo de uma maldição. Te digo a verdade. E outra, no arrebatamento, não vai ela se de jeito nenhum, isso eu tenho certeza que não vai. Ah, você está julgando? Estou julgando pela palavra. A Bíblia diz que não tem, não tem. Ah, mas por que tem agora? Porque por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. Olha os vídeos aí nas internet, o que que acontece. O que que essas pessoas fazem? Hã? Você já viu? Né? Olha os louvores deles. Hoje é funk em cima do púlpito, hoje é baile, hoje é relabucho, hoje é até sexo em cima do altar, hoje tem festas, né, orgias dentro da igreja, forró, funk, a pornografia do inferno. Aí quem está dirigindo essas igrejas? Olha lá, são elas, a maior parte, as pastoras. Pois é, sinto muito, irmã, mas pastora, não. Até mais. Inscreva no canal, divulgue esse vídeo e compartilhe. Em nome de Jesus, dê o seu like aqui, em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor, até mais.